Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living. Acredito que o amor é a base de tudo, que estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo de viver. Vou falar-vos das minhas experiências do dia-a-dia, como mãe, filha, irmã, amiga, sobretudo como mulher. A única promessa que vos faço é que serei eu própria, frontal, crítica, sarcástica, intensa e apaixonada. Espero que se divirtam desse lado, porque eu vou me divertir imenso deste. Olá, aqui estou eu novamente para mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. O tema do podcast hoje é um tema que pode parecer forte, pode e é, de alguma forma triste, mas é o que é. Todos nós, em algum momento da nossa vida, somos confrontados com este tema e eu acho que não devemos fugir a ele. Podemos confrontá-lo ou vivê-lo de maneiras muito diferentes. Eu acho que não há maneira certa nem errada de passarmos por essa situação, mas a verdade é que todos nós, mais tarde ou mais cedo, passamos. E por isso é um tema que não deverá ser tabu e que eu decidi abordar neste podcast, que é o luto. E porquê ter decidido abordar? Porque, como também já o partilhei aqui, este ano, mais propriamente no dia 23 de fevereiro de 2021, meu pai faleceu e foi a pessoa mais chegada a mim que perdi, e passei a ver esta questão do luto de uma forma diferente. Pronto. E aqui também, quando falo de luto, eu falo de luto de morte física de alguém, ok? Porque existem vários tipos de luto. Este episódio refere-se a luto de desaparecimento físico da pessoa. E como referia, o facto de ter sido obrigada a viver este luto pelo falecimento do meu pai, fez-me pensar em muita coisa, estranhamente ou não, porque eu também acredito em coincidências. Acabei por também, durante este ano, ler vários livros sobre este tema. Eu não ia à procura deste tema para ler, mas por uma outra razão acabei por escolher esses livros para ler. Livros esses que eu partilharei depois na descrição do podcast. Vou deixar o autor e o nome do livro para quem estiver interessado ler. Há uns mais pesados do que outros, mas como eu disse, eu não acho que tenha que ser um tema tabu, porque não? Porque faz parte da vida, não é? Se há uma coisa que nós temos como certa, é que somos finitos, e por isso esta finitude do nosso tempo na Terra é algo que devemos encarar com alguma naturalidade, o que não quer dizer que não soframos quando essa finitude de alguém que nós conhecemos, de alguém que nos é próximo, nos é dada como um dado adquirido. Eu, ao longo da minha vida, fui tomando conhecimento, como todos nós, de pessoas que me eram mais ou menos próximas de contacto, que acabaram por falecer. Nos últimos anos até faleceu um número considerável de pessoas que eu conhecia desde a adolescência, que andaram comigo na minha turma, ou andavam no mesmo liceu que eu, ou frequentavam o mesmo espaço noturno que eu, da cidade onde venho, São João da Madeira, e por isso tínhamos idades muito próximas, o que foi algo assustador, porque uma pessoa começa a pensar, caramba, estas pessoas têm praticamente a minha idade, ou são 2 anos mais novas, têm a minha idade, 3, 4 anos mais velhos, e como é que é possível já terem morrido, não é? E ainda por cima as mortes eram muitas vezes ou por acidentes de viação ou por ataques cardíacos, e isso levou-me a ter uma consciência de que mais clara, não é? Da finitude, não é? E de que o fim efetivamente pode estar próximo. Isto porque eu nunca penso na morte, apesar de saber que ela existe, nunca penso na morte das pessoas que morrem ainda na infância. Pronto, para mim, eu sei que um dia vou morrer, mas eu vejo-me a morrer velha. E por isso, ter visto nos últimos anos morrerem, desaparecerem pessoas que eram da minha idade, confesso que me assustou um pouco, não é? Ainda por cima, com o estilo de vida que todos nós levamos, de bastante stress, de bastantes preocupações, e depois, associado muitas vezes a alguns de nós, alguns vícios, não é? A questão de se beber demais, de se fumar demais, não se fazia
fazer exercício, de se ter excesso de peso ou whatever, pode levar a uma morte mais precoce, não é? E isto acabou por me assustar um pouco. No entanto, o episódio 2 não é tanto falar desse tipo de questões, mas vou mencionar algumas pessoas que para mim me custou mesmo muito a sua partida, o seu desaparecimento, por várias razões, algumas delas que vou mencionar neste podcast. Ou seja, o que eu queria tentar explicar é, apesar de ter ficado chocada e triste com o desaparecimento de uma quantidade de pessoas que conhecia, nenhuma me tocou como aquelas que eu vou mencionar neste episódio. E são essas pessoas em quem eu penso várias vezes durante o ano e muitas vezes penso porquê, confesso, muitas vezes ainda penso de forma revoltada, e que me fazem questionar como posicionar perante o desaparecimento de alguém, como posicionar perante o luto, e que crenças deverei ter ou que fazem mais sentido para mim quando efetivamente sou confrontada com isso, com o desaparecimento físico de alguém, com o que a vida acaba. A vida começa e a vida acaba. E que vou, durante muito tempo ainda, ver a vida de várias pessoas acabar. A primeira vez que me recordo ter sido confrontada com a perda de alguém que conhecia foi há muitos anos. Não me recordo que idade tinha. Pelas contas, a minha mãe diz-me que eu devia ter uns 7, 8. Eu, sinceramente, a ideia que eu tenho é que eu era mais velha, porque recordo-me tanta coisa, mas pronto, é provável que tivesse ali por volta dos 8 anos, que foi da minha prima, a Célia. É uma prima do lado do meu pai. Do lado do meu pai, nós só conhecemos uma irmã dele. Uma delas já tinha falecido. Lembro-me dela vagamente. Muito sinceramente, as imagens que eu tenho dela, ou é tanto ouvir falar dela e fotografias. Ela morreu de doença, uma doença súbita. E dos outros, meus 2 primos, sim, têm imagens muito, muito reais e boas durante a infância. Mas voltando ao tema, o enterro da Célia foi a primeira vez que eu fui a um funeral e que fui confrontada com a morte de alguém. É claro que mesmo nessa altura, e eu ter presenciado o funeral e ter visto o caixão fechado, não vi o caixão aberto, ter visto porem o caixão na terra, muito provavelmente pela minha idade, pronto, acho que nem sequer tinha bem a consciência que nunca mais ia voltar a ver a minha prima e do que é que isso efetivamente significava. O que me lembro é que ela tinha morrido fora de Nazaré, de onde foi o funeral. Lembrei-me em conversa agora muito recente com a minha mãe que ela morreu nas ilhas, ela estava nos Açores, e porque a lembrança que eu tinha era de comentarem que o caixão estava chumbado, pronto, para que o corpo não se deteriorasse. Pronto, percebi agora que ela veio da ilha para o continente e que o caixão estava chumbado por isso mesmo. E aquilo que me lembro é de ver a minha tia a chorar muito e de ver as pessoas da idade da minha tia todas a falarem muito baixinho sobre a causa da morte da Célia. Pronto, que era algo que não se poderia falar de forma aberta, não é? Não se podia dizer porque é que ela tinha morrido, e talvez porque, como eu era criança, as pessoas não davam valor a eu estar ali, e acabando por ouvir as conversas e nem se apercebia se calhar que eu estava ali a ouvir. E por isso, para mim, desde o início foi muito claro que a minha prima estava ali para ser enterrada porque se tinha suicidado, tinha posto termo à vida. Agora, se me perguntam se eu tinha consciência do que era um suicídio, não tinha. Se eu tinha consciência que desde aí nunca mais ia ver a minha prima, não. Muito sinceramente, nem me lembro sequer de ter estado triste. Ou seja, a memória que eu tenho é de pela primeira vez estar numa cerimónia fúnebre, pronto, de estar num cemitério, de ver pessoas a chorar e de ver um caixão a descer para a terra. Foi o meu primeiro grande contacto. Diria que o primeiro contacto sem dor, pronto. Estava triste, mas eu acho que era uma tristeza mais porque via as pessoas à minha volta tristes. Claro que olhando agora para trás,
pronto, perdi uma pessoa de quem eu gostava muito. Era uma prima que eu adorava, achava lindíssima, sempre muito alegre, muito brincalhona, aquelas miúdas que nós queremos ser um dia quando crescermos. Pronto, era a minha prima Célia. Mas pronto, foi o meu primeiro contacto com a morte e olhando para trás foi um contacto leve, ainda bem que foi poupada a uma dor mais forte que viria anos depois. A segunda morte que recordo que me marcou foi a do meu avô, o pai da minha mãe. Eu tinha 14 anos, lembro-me disso perfeitamente, e lembro-me que também foi eu que atendi a chamada que depois deu a notícia à minha mãe que o meu avô tinha falecido. Nós na altura morávamos numa casa com vários pisos, eu recordo-me do telefone tocar e eu descer as escadas a correr. Nós ali em casa tínhamos um bocadinho esta guerra de ver quem chegava primeiro ao telefone para atender. Pronto, e nesse dia foi eu que cheguei e quem estava do outro lado do telefone foi o meu tio Nel, que perguntou se a minha mãe estava em casa e para eu lhe passar o telefone. E eu vi logo pelo tom de voz do meu tio que alguma coisa tinha acontecido. Chamei a minha mãe e quando a minha mãe foi ao telefone e começou a chorar, pronto, eu tive a certeza que alguma coisa menos boa tinha acontecido. Pronto, e efetivamente foi. O meu avô morreu... Pensa-se que de ataque cardíaco quando se deslocava de mota, por isso eu digo pensa-se porque na altura falava-se que ele tinha morrido de acidente de mota, mas depois veio-se a comprovar que ele terá tido um ataque cardíaco enquanto conduzia. Isso foi o meu primeiro contacto, isto porque eu nunca conhecia os meus avós paternos, por isso para mim a figura de avô sempre foi o meu avô António e o meu avô, e a minha avó Irmelinda, e o meu avô era... pronto... Era fabuloso. Eu tenho imensas recordações dele, era super brincalhão, eu lembro-me dele ter animais em casa, não é? E de me levar a ver os coelhos, ver as galinhas, estava sempre comigo ao colo, eu recordo-me de ter uns anéis horríveis, aquilo nem era anéis, eram umas anilhinhas brancas que se colocavam acho que nos cortinados e eu gostava muito de meter aquilo nos dedos e depois aquilo apertava-me, tinha que ser cortado porque nem sequer conseguia tirar e de meu avô me ralhar imenso com isso, dizer que eu não podia pôr aquilo nos dedos porque já sabia que depois não ia conseguir tirar, mas até o ralhar do meu avô era doce, e todas as lembranças que eu tenho, até porque depois da morte dele deixamos de o fazer, nós fazíamos os natais sempre em casa dos meus avós e por isso são sempre recordações muito bonitas e muito doces do meu avô. E recordo-me do dia do funeral, recordo-me do caixão estar aberto na sala e de nós, os primos, estarmos na cozinha porque na sala estavam os adultos. E é engraçado esta memória que eu tenho, ainda me lembro como é que estava vestida com uma saia, estava toda vestida de azul marinho, com uma saia às pregas e um pullover azul e meias calças, por isso devia estar linda, mas pronto. E recordo-me de nós os primos, que ainda éramos todos novos, não é? Bastante novos, de estarmos na cozinha e apesar de nós sabermos que o nosso avô estava morto na sala e todos gostarmos imenso dele, eu acho que é próprio, não é? Dos adolescentes e das crianças, entre nós, como estávamos juntos, estávamos a brincar. E tenho essa recordação de, por 2 ou 3 vezes, alguém ter vindo à cozinha, mandar-nos fazer pouco barulho, porque se ouvia as nossas risadas na sala e parecia mal nós nos estarmos a rir porque o meu avô estava morto na sala. Eu tenho isto super claro na minha cabeça. Assim como quando estava ao lado do caixão e de ter visto uma baba a sair da boca do meu avô e ter ido a berrar pelo corredor de casa da minha avó, chamar, eu julgo que foi a minha mãe, essa parte não tem assim tão clara, e eu ia toda contente, ou seja, eu achava que o meu avô estava a respirar, que estava vivo, e as pessoas correram para o caixão e pronto, depois disseram sim, isto tem alguns líquidos, que é normal o corpo largar passado umas horas, e recordo-me ter ficado muito triste de, ok, então o vovô está mesmo morto. Do resto da cerimónia não tenho a mínima memória, mínima, é só mesmo este momento em que estamos ainda em casa do meu avô. O que é que isto me tocou? Eu sinceramente também não me lembro de ter chorado, lembro-me de sentir uma tristeza
tristeza imensa, porque eu adorava o meu avô, mas estranhamente não me lembro de ter chorado, mas isto marcou-me porque eu tinha uma relação muito próxima com o meu avô, uma relação que nunca tive com a minha avó, e porque também a partir daí isto foi um marco de grandes mudanças na forma como nos continuamos a juntar, ou deixamos neste caso de nos juntar todos como família, porque o meu avô era o grande dinamizador de estarmos todos juntos em casa dele no Natal, e a minha avó tinha outro tipo de personalidade e não gostava muito de estivéssemos em casa dela porque a casa se sujava e pronto, outro tipo de situações, e acabou por esta tradição que eu tanto adorava se perder. Pronto, o meu avô todos os anos vestia de Pai Natal, toda a gente sabia que era o meu avô, e no entanto nós os netos delirávamos à espera que o Pai Natal aparecesse, né? Quando todos sabíamos que era o vovô, e por isso são estas lembranças que depois mais tarde também tentei replicar com os meus filhos, de alguém se vestir de Pai Natal. Durante uns tempos foi o meu pai que se vestiu de Pai Natal, porque são lembranças da minha infância e que morreram aos 14 anos, quando o meu avô morreu. A morte seguinte que me recordo e que me marcou de forma muito forte e muito negativa, porque se com a morte da minha prima eu ainda era muito nova para perceber exatamente o que é que era ou que consequências é que adivinham da morte de alguém, do meu avô era uma pessoa mais velha, não é? E uma pessoa tem sempre esta ideia de que os mais velhos morrem, não é? E morrem primeiro do que nós. No caso da Rolanda, a Rolanda tinha praticamente a mesma idade que eu e por isso foi a primeira vez que eu fui confrontada com alguém com quem eu tinha muita proximidade, que era praticamente da minha idade e que morre de uma maneira que eu considero e sempre considerarei super injusta. Pronto. A Rolanda vivia na casa da Regina e da Sara, que eram... A Sara é minha amiga, de São João da Madeira, a Regina de Braga, a Rolanda era de uma aldeia do Minho também, e viviam as três juntas. A Rolanda era a única que não estudava, a Rolanda trabalhava, e eu conhecia porque lá está, morava na casa da Regina e da Sara. E logo desde o início nós criamos muita empatia uma pela outra. A Rolanda era uma pessoa com uma vivência diferente da minha, primeiro porque trabalhava e eu estudava, era um pouco mais velha, cerca de 2, 3 anos do que eu, e pronto, e tinha uma vida amorosa mais vivida, não é? Já tinha iniciado a sua vida sexual, pronto, já era uma pessoa que estava um bocadinho à frente daquilo que eu na altura estava, e por isso eu gostava muito de conversar com ela sobre estes temas, pronto, por alguma curiosidade, e também pela forma como ela falava sobre as questões. Para além de ser um doce, ser uma miúda espetacular mesmo. Vinha de uma família muito, muito humilde, admitia esse facto, mas não se deixava vergar pelo facto de não conseguir estudar por causa dos pais serem pobres. Tinha que trabalhar, ia estudando ao mesmo tempo que trabalhava e fazia-se à vida, e eu admirava imenso por isso. A Rolanda, a Rolanda tinha ali alguns problemas de peso, estava sempre preocupada em emagrecer. A ideia que eu tenho da Rolanda é que ela estava longe de ser uma pessoa gorda, mas efetivamente ela queria perder algum peso. Então nós, invariavelmente, as nossas conversas iam ter sempre a questão da dieta e de ela nunca conseguir perder peso. E eu lembro-me, foi no Natal, já toda a gente estava de férias, já tinha saído de Braga, e eu estava com a Rolanda porque tinha testes ainda para fazer, e por isso fiquei em casa da Regina. Fiquei eu sozinha com a Rolanda. Isto acabou por também nos aproximar mais. E durante esses dias passámos muito tempo a ver televisão e a deitar a conversa fora no sofá, e recordo-me da Rolanda de começar a queixar que lhe doía muito a barriga, que lhe doía demasiado a barriga. A Rolanda achava que tinha uma úlcera, tinha sido diagnosticada uma úlcera 5 anos antes, e desde então, e nós estamos a falar do ano de 94, dezembro de 94, a Rolanda morre em 95, estamos a falar que ela nessa altura já tomava medicamentos para uma úlcera, já tomava há 5 anos medicamentos para uma úlcera que depois se verificou que nunca teve.
E por isso a Rolanda, como estava a dizer, queixava-se muito de barriga e recordo-me dela dizer muitas vezes: Ana Carla, para de me fazer rir, porque tu estás-me a fazer rir e eu quando me rio dói muito a barriga. E eu ter comentado com ela: mas tu tens que ver o que é que se passa. E ela disse: é a minha úlcera, tenho que ir à médica para a médica me aumentar a medicação, porque é úlcera. Pronto. E também temos comentado que lhe doía muito quando ela tinha relações sexuais. E eu ter dito: eu não tenho experiência nisso, mas não acho que seja normal doer-te sempre, tu já falaste isto à tua médica. A Rolanda ia frequentemente à sua médica de família, aliás foi ela que lhe diagnosticou a úlcera no estômago, que a medicava para a úlcera e também achava que, de alguma forma era normal ela sentir dores quando tinha relações sexuais. Pronto, e o tempo passou, eu acabei por voltar para São João para passar o Natal, a Rolanda foi para a terra dela e recordo no dia de Natal termos falado ao telefone e ela ter dito que as dores não passavam e que tinha começado a cuspir sangue e por isso ia deixar passar o Natal para ir ao médico. E eu tinha recomendado: vai ao médico, isso realmente não é normal, e pronto, e beijinho, e a conversa ficou por aí. No início do ano, em janeiro, soubemos que tinha sido diagnosticada à Rolanda hepatite. Ou seja, a Rolanda teria hepatite, as dores que ela tinha não tinham nada a ver com a úlcera e recordo-me de ela estar no hospital em Braga e de eu e a Regina a termos ido visitar. E aqui foi um choque, porque a Rolanda tinha os olhos amarelos, a Rolanda estava super magra e eu só lhe dizia: ok, a hepatite é grave, mas tu não vais sair desta. E de ela, com aquela voz doce que ela tinha e com um otimismo que manteve até ao fim, de me dizer: já viste, nós há pouco tempo estávamos a dizer que eu não conseguia emagrecer e olha, finalmente emagreci. E eu não ter achado piada nenhuma, porque ela realmente estava magra, mas estava uma magra feia, com a pele meio acinzentada e os olhos super amarelos. E pronto, e a Rolanda, passado uns tempos, é internada e quando é internada é-lhe diagnosticado cancro no útero. Ou seja, da hepatite passa para cancro no útero, com já muitas metástases e necessitava de ser operada. Não vou entrar aqui em muitos pormenores, aquilo que eu quero dizer é isto como tudo, porque foi a primeira pessoa que me era mesmo muito chegada, que eu via ir desaparecendo à minha frente. E recordo-me de ter ido vê-la ao hospital, de estar sentada numa sala e da Rolanda ter vindo à sala das visitas e de vir agarrada ao soro e de estar um completo fantasma. E mesmo assim era ela que nos fazia rir e que dizia piadas. Parecia que nós é que éramos as doentes e que ela é que estava bem e que nos dava força. E essa foi a última vez que eu vi a Rolanda, porque a partir daí só conseguimos falar com os familiares, com a mãe e com uma irmã, que nos disse que o médico as tinha informado que a Rolanda já tinha muitas metástases pelo corpo e que por isso só teria 6 meses de vida. E então decidiram que ela devia ir para casa e que deveria passar os seus últimos tempos em casa. E na verdade o médico acertou, né? 6 meses depois a Rolanda faleceu. Faleceu na cama, em casa, surda, cega e de cancro. E isto sempre me revoltou. A Rolanda tinha 23 anos. E uma revolta enorme que eu sinto é ela ter andado 5 anos a tomar medicamentos para uma porcaria de uma úlcera que ela nunca teve, quando afinal o que ela já tinha era cancro, um cancro que podia perfeitamente ser curável. O máximo que podia acontecer era a Rolanda nunca poder ser mãe, que era uma coisa que ela queria, mas a vida dela teria sido poupada e por isso eu nunca superei isto. Eu recordo-me que ela morreu em 95, com 23 anos, e nesse ano eu comecei a ir à ginecologista com regularidade e de 6 em 6 meses eu pedia para fazer a citologia.
e até que um dia a médica me perguntou: mas você é tão novinha, o que é que me está a esconder para que todos os 6 em 6 meses queira fazer a citologia? Eu disse: eu quero saber se está tudo bem, eu quero ter a certeza que está tudo bem. E pronto, depois acabei por confessar à médica que tinha tido uma amiga que morreu de colo do útero, que não lhe foi diagnosticado a tempo e que eu queria ter a certeza que qualquer problema que eu tivesse ia ser diagnosticado a tempo. Claro que depois de ouvir as explicações da médica passei a fazer a citologia ano a ano. E mesmo quando a ginecologista, já quando morava em Lisboa, me tentou convencer a que também não precisava de fazer de ano a ano, eu continuei a fazer de ano a ano. Nos últimos anos é que me tenho baldado e às vezes fico 2 anos sem fazer, mas isto foi uma paranoia com que eu vivi desde a morte da Rolanda. E o que mais me magoou também foi eu não ter ido, e é uma coisa que eu não me perdoo até hoje, é eu não ter ido ao funeral da Rolanda. Eu estava fora de Braga, fora da zona de Braga, e ela morreu no verão e pronto, eu não estive presente no funeral. Cerca de um ano depois eu quis ir visitar a campa e também não encontrei a campa. Os pais da Rolanda tinham mesmo muitas dificuldades financeiras e a Rolanda foi enterrada numa campa rasa e não havia nada que identificasse qual é que era a campa dela. Eu ainda perguntei a uma senhora que lá estava no cemitério, ela indicou mais ou menos onde é que poderia estar a Rolanda enterrada. Eu nunca superei isto, arrependo-me até hoje de morte de não ter ido ao funeral para uma despedida. Não que melhorasse a ideia, a última imagem que eu tenho dela, porque a última imagem que eu tenho também é muito má e muito forte, da do hospital, mas porque eu acho que ela merecia que eu tivesse ido despedir-me dela. E pronto, eu peço desculpa não me estar a aguentar. Não vou tornar a gravar isto. Vocês já sabem que eu não torno a gravar nada. Não quero saber das fungadelas, do choro. É o que é. O tema também eu já sabia que tinha que estar minimamente preparada para que isto acontecesse. Mas caraças, foi a primeira morte que me custou mesmo muito. Ainda hoje penso muitas vezes na Rolanda e não consigo. Apesar de que hoje eu já tenho uma ideia diferente do que é morte. Mais para a frente partilharei a ideia que eu tenho sobre a finitude da vida, mas mesmo com a ideia que eu tenho agora, que na altura não tinha, estava muito ligada à ideia católica, não é? Que se morre e pronto, e acaba, e vai-se para o céu ou para o inferno, e claramente que a Rolanda iria para o céu. Nunca consegui superar esta questão de injustiça, desta merda de que quem é pobre não tem direito a possibilidades de ter um acompanhamento médico em condições e ter morrido por uma doença que era completamente curável. Uma pessoa que tinha tanta vontade de viver e que acrescentava tanto a toda a gente que estava com ela. Eu já sabia que quando falasse sobre este tema e estas pessoas que tanto me tocaram, que emocionalmente ia ficar desgastada, e por isso isto não seria só um episódio dedicado a este tema. E eu prefiro dar por terminado o episódio de hoje com estes 3 relatos. Relatos que eu, respeitando os familiares das pessoas, tentei que fosse minimamente pormenorizado, porque eu vejo isto como uma forma de eu exorcizar a minha dor, libertar o que eu sinto com a perda destas pessoas, fazer perceber a quem me ouve a forma como eu vivo ou como vivi a perda física das pessoas que ainda hoje me marcam. E por isso é que vou a algum pormenor. Não quero de forma nenhuma desrespeitar quem é próximo dessas pessoas, não quero de forma nenhuma cometer alguma inconfidência. Daí que no outro episódio, onde vou falar das 2 outras mortes que muito me marcaram, provavelmente vou omitir o nome das pessoas, ainda estou a avaliar.
mas eu espero que percebam que falo disto com carinho e que por isso o respeito está obviamente acima de qualquer coisa. Como disse, pretendo fazer mais 2 episódios sobre o tema. Um deles, não garanto que seja logo a seguir a este, mas um deles falará da perda de uma grande amiga e de um grande amigo, no ano 2016, outro no ano 2017, e depois um outro episódio onde pretendo terminar, pelo menos durante um grande tempo, de falar do tema do luto, que dedicarei ao meu pai, mas esse ainda vai demorar muito tempo a ser feito. Despeço-me. O que eu gostava com este episódio é que todos pensássemos um pouco de que isto é uma passagem, de que por muito que façamos ou que queiramos viver, não deixa de ser uma passagem. E às vezes só pensamos nisso quando perdemos alguém que nos está próximo, não é? E é muito normal quando perdemos alguém de dizermos, pá, isto a partir de agora vou dar menos importância às coisas que não interessam, vou fazer isto, vou fazer aquilo, coisas que esquecemos 3 dias depois e voltamos a dar imensa importância a mesquinhez, a coisas que efetivamente não acrescentam em nada nesta nossa jornada, que espero para todos vocês que me ouvem ainda seja longa, apesar de que eu também costumo dizer que a minha vai ser muito mais longa, porque tenho uma linha de vida muito comprida, mas o objetivo de falar deste tema é um bocado esse, é de nos fazer pensar o que é que a perda de quem gostamos altera em nós, e não só alterou em nós no momento da perda, mas o que é que efetivamente alterou em nós após essa perda e após ultrapassarmos aquele tempo de maior luto, não é? Porque eu acredito que nos primeiros meses é um luto muito forte, é uma dor muito forte que nos faz chorar, mas depois acaba por ficar mais as lembranças, não é? Não quer dizer que não haja momentos em que, ao nos lembrarmos, voltemos a chorar e voltemos a sentir a dor, mas as coisas vão se amenizando. E o que eu quero dizer é, nessa altura, não é? Dá-nos a oportunidade, ou a vida está-nos a dar a oportunidade de pensarmos um pouco, não é? O que é que nós aprendemos com isso, o que é que isso acrescentou à nossa vivência, como é que devemos lidar com esta questão. Não sei, é uma série de perguntas que eu me faço, que acredito que não seja a única a fazer, e que eu gostava que este episódio deixasse no ar, vos fizesse pensar um bocadinho sobre isso, no luto para além da dor que nos traz. Beijinhos, aproveitem a vida.